Salve, salve, meus queridos! É um prazer enorme estar recebendo vocês aqui no Química 360. Sou o professor Elan, professor conhecido como professor mais novinho, tio Elan, e vamos transitar, vamos alternar entre o professor novinho e o professor velhinho, que é o professor Augusto, outro professor que vocês vão se deparar em algumas das nossas videoaulas. Iniciamos o nosso primeiro tópico desse grande módulo, nesse bloco termoquímica. Nesse tópico vamos aprender reações endotérmicas e reações exotérmicas. A parte conceitual, sem nenhuma abordagem numérica ainda. A parte numérica inicia a partir do tópico 2. Bom, é muito comum você se deparar com questões, tanto no Enem como no vestibular, de modo padrão, que menciona no texto, trata-se de uma reação endotérmica, trata-se de uma reação exotérmica. Esse termo endo e esse termo exo é cobrado constantemente nos processos seletivos. Então, o primeiro ponto de partida é criar uma memória fotográfica, para que você possa entender endo, exo, e assim memorizar de forma leve, de forma light. Uma reação, uma transformação, um processo endotérmico é porque aquele processo, aquela reação, aquela transformação só acontece mediante absorção de calor. Calor para dentro. Calor para dentro. A reação precisa absorver calor. Calor precisa entrar para a reação sair. Reação endotérmica é aquela reação que ocorre mediante absorção de calor. Reação exotérmica é aquela reação que acontece mediante liberação de calor. Exo, calor para dentro, calor para fora. No nosso cotidiano, tem algumas reações que é fácil você se recordar que para a sua ocorrência necessita-se de calor no ambiente, para que a reação possa absorver o calor desse meio externo e assim se processar. Por exemplo, reação de fotossíntese. Toda reação de fotossíntese, para acontecer, é necessária a presença de luz, de calor. Então, a fotossíntese é um exemplo clássico no nosso cotidiano de um processo, de uma reação endotérmica. As reações que envolvem mudança de estado físico. Para a matéria passar do sólido para o líquido, em um processo chamado de fusão, é necessário absorver calor. Para o gelo derreter, ele precisa absorver calor do ambiente. Para que haja passagem do líquido para o gasoso, ou seja, para que haja vaporização, é necessário que absorva calor do ambiente. Perceba o tão quanto isso está presente no seu cotidiano, presente no seu dia a dia. Agora, o que os processos seletivos costumam exigir de vocês é o conhecimento equacional de uma reação endotérmica e de uma reação exotérmica. Então, olhe para essa equação. Ela está equacionando, ela está evidenciando um processo endo. Por quê? Tudo que está antes da setinha já aprendemos que é reagente. Tudo que está após a setinha já aprendemos que é produto. O reagente aqui é A e B e o produto é C. Para que A e B se transformem em C, é necessário que haja absorção de calor. Então, A e B só consegue se transformar em C se houver absorção de calor. Então, calor no reagente, reação endotérmica. Agora, perceba que matematicamente falando pode aparecer uma pegadinha na sua prova, como eu já me deparei, hein? Esse mais calor vem para o produto como menos calor.
Se ele está no reagente e passa para o produto, muda o sinal, operação básica da matemática. Então, essa equação e essa equação é a mesma. Só está desenhada de uma forma diferente. Você não pode cair na estratégia do inimigo. O inimigo vai tentar fazer de tal modo que um detalhe, uma desatenção sua, você erra algo que você tem total domínio. Mais à frente, agora só quero que você memorize. Mais à frente isso aqui vai fazer sentido. Mas agora só quero que você memorize. Uma forma de equacional, de maneira equacional, identificar que é uma reação endotérmica é através do famoso ΔH. ΔH vocês vão aprender, a gente vai falar isso em várias videoaulas. ΔH é a famosa variação de entalpia. Quando tem equação e o ΔH é um valor positivo, isso é uma evidência que se trata de uma equação endotérmica. Beleza? Aqui até então só quero que você adote como verdade, depois você vai aprender isso. Então, reações endo-absorve calor, calor para dentro. Ela pode ser representada de maneira equacional assim, ou ficar atento também se caso apareça assim. E principalmente lembrar que se tem o ΔH, se a reação está mostrando um ΔH e não calor, mas mostrando um ΔH com um valor positivo, é uma reação endotérmica. Tudo de maneira contrária se aplica a ESO. Uma reação que é ESO é aquela que libera calor. Calor para fora. A mais B, que são os reagentes, está se transformando em C e liberando calor. Fique atento que, de maneira equacional, matematicamente falando, pode aparecer uma pegadinha aí. Ao invés de aparecer mais calor, vir menos calor. Então, A mais B menos calor formando C, a mesma coisa que A mais B formando C mais calor. Se calor está no produto, calor está sendo liberado. Mais calor, calor jogado para fora. Uma reação exotérmica. Exemplos evidentes, exemplos clássicos que se tem no nosso cotidiano de reações exotérmicas. Toda reação de combustão, toda reação de queima, haverá liberação de calor, liberação de energia. Mudança de estado físico, solidificação, condensação. Solidificar, mudança do líquido para o sólido. Se está mudando do líquido para o sólido, para que essa reação aconteça, para que essa transformação aconteça, é necessário que haja liberação de calor. E essa transformação recebe o nome de solidificação. E se a mudança for do gasoso para o líquido, condensação. Ambas só ocorre se houver liberação de calor, liberação de energia. E fiquem atentos que, assim como eu quero que você adote como verdade aqui, e mais à frente a gente vai trabalhar um pouco mais, se aparecer essa expressão ΔH, que significa variação de entalpia, se o ΔH dessa equação é negativo, se é positivo, é endo. Se é negativo, é exo. Essas são maneiras, de forma visual, de forma equacional, ou de modo que apareça uma expressão chamada ΔH. 3 diferentes formas, de modo representativo, de você ser testado na identificação se uma reação é endo ou exo. Essa foi a nossa primeira videoaula, tópico 1 do módulo Termoquímica. Vá lá, tome a sua água, tome o seu cafezinho e vai encontrar vovô Augusto na segunda videoaula, porque ele tem muita coisa bacana para entregar a vocês. Beijo, Elan, fique com Deus e até a próxima.